Olá, queridos amigos, fico feliz com a sua participação em nosso canal. Curte, compartilhe, inscreva-se e nos dê a sua alegria para os nossos corações. Hoje nós vamos falar dos grandes personagens, os grandes guerreiros bíblicos. Quem são os 5 guerreiros bíblicos que ninguém derrotou? Vamos então falar de 5 personagens importantes na Bíblia. Com base em narrativas populares e estudos bíblicos sobre os heróis da fé, 5 guerreiros de diversos tipos são personalidades de quem nós vamos retratar, que nós vamos falar. Frequentemente são destacados por nunca terem sido derrotados em batalhas, tanto físicas, moral e espiritual, ou por ter um histórico de invencibilidade sobre a grande proteção divina em diversos aspectos. Começamos então por Josué, muito conhecido como um grande estrategista. Ele foi o sucessor de Moisés, liderou a conquista de Canaã. E um destaque importante era a sua obediência e estratégia, aliados ao poder do Senhor, ao poder de Deus, que resultaram na queda das muralhas de Jericó, em uma campanha militar impecável, onde não perdeu batalhas. Ele é descrito como um líder que orou e o sol parou para garantir a sua vitória. Com grande feito, ele conquistou a terra dos gigantes. E conforme eu falei, ele parou o sol lá em Gibeão. Está escrito lá em Josué, no capítulo 10. O segundo que nós vamos descrever foi o rei Davi, chamado do rei guerreiro. Embora ele tenha cometido erros pessoais graves, como líder militar e rei, Davi nunca perdeu uma batalha. Desde quando enfrentou Golias, desde a sua juventude, ele enfrentou um urso, leão, conforme eu falei, Golias, que mostrou uma confiança inabalável em Deus. Deus sabia quem ele era. Seu grande e maior feito foi quando derrotou Golias com uma funda e uma pedra e estabeleceu o reino unificado de Israel. Veja bem a sua importância. O terceiro foi Sansão, conhecido por sua força sobrenatural. Segundo consta alguns historiadores, foi um juiz de Israel com força física extraordinária que foi dada por Deus. E apesar de suas falhas morais, nenhum inimigo conseguiu vencê-lo em combate direto. Mesmo após ser prisionado, ele só foi capturado após ser traído por Dalila e ter seu cabelo cortado, quebrando seu voto de Nazireu com o Senhor. Mesmo assim, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento e derrubou as colinas do templo de Dagon, depois de tê-lo deixado ele cego. Outro também foi Gideão, chamado de o vencedor improvável. Ele foi escolhido por Deus para libertar Israel dos midianitas. Ele obedeceu a ordem de reduzir seu exército para apenas 300 homens contra uma grande multidão. A vitória foi sobrenatural. Sob sua liderança, Israel teve paz por 40 anos. Seu grande feito foi que derrotou um exército de 135.000 midianitas com apenas 300 homens. Você pode achar isso um absurdo, mas para Deus tudo é importante. Usando tochas e trombetas, Deus faz milagre. Terminando com o quinto foi Caleb, o guerreiro perseverante, um dos 12 espias enviados por Moisés. Caleb demonstrou coragem junto com quem? Com Josué.
Mesmo aos 85 anos, ele manteve a sua força física e fé intactas, pedindo a montanha mais difícil, chamada de Hebrom, para conquistá-la, que era habitada pelos gigantes Anaquins. Conquistou a terra dos gigantes aos 85 anos, declarando estar tão forte quanto os seus 40. Mas também vou entrar do lado, psicológico do ser humano, naquilo que muitas vezes perturba a nossa alma, ao contrário desses personagens maravilhosos que citei. São 5 gigantes que nos atormentam também no nosso dia a dia. Mas também existem 5 gigantes que se levantam contra nós, quase que constantemente. São o medo, a rejeição, a frustração e as nossas dúvidas na fé e as tentações que sofremos. E só tem uma forma de vencê-lo: com fé em Deus, usando as armas certas de oração e humildade e determinação para defender o nome do Senhor. Basta você crer. Viram como mudei de narrativa? Agora vamos voltar na mesma linha anterior, naquilo que eu estava falando. Ao contrário do que disse anteriormente, lembro que a Bíblia destaca também o quê? O que ela destaca? Diversos personagens que perseveraram apesar de sofrimentos, de grandes perseguições, grandes exaustão, confiando na fidelidade de Deus. Entre tantos exemplos notáveis, eu incluo Jó com sua perseverança na dor, Paulo na firmeza da perseguição, Moisés liderando no deserto, José diante da persistência em meio à injustiça, e outros tantos como Noé, Abraão, Ana e Neemias, além de Jesus como o maior exemplo de todos os tempos. Jó perdeu filhos, bens e saúde, mas não desistiu da sua fé. Ele foi recompensado lá no final. O apóstolo Paulo, por exemplo, enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, mantendo-se firme na pregação do grande evangelho. Moisés, por exemplo, liderou um povo rebelde por 40 anos no deserto, reclamando, exigindo, persistindo no chamado que, apesar de momentos de exaustão e desânimo, ele se superou. José foi um que superou a traição dos irmãos e a prisão injusta no Egito, tornando-se governador e mantendo-se a integridade, não perdeu a fé. De escravo ele chegou ao que? A governador. Ana, esta perseverou em oração por um filho durante anos, suportando a esterilidade e a zombaria, onde todos riam dela, onde riram muito dela e onde também no final sorriu para a felicidade. Ela foi até o fim na busca do que queria. Já Neemias foi um que persistiu na reconstrução lá dos muros de Jerusalém, mesmo sob forte oposição e ameaças dentro do povo judeu. E Jeremias então continuou a profetizar, mesmo quando foi rejeitado e perseguido, encontrando consolo na esperança em Deus. E por fim, o grande Redentor da humanidade, nosso Jesus Cristo. Precisa dizer que ele suportou o sofrimento na cruz. Para quê? Para cumprir o plano de Deus. Sofreu, foi humilhado, cuspido, açoitado. Esses personagens que demonstraram que a verdadeira fé implica perseverar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, confiando que Deus não desiste dos seus propósitos. Deus olha
o seu coração e ver o bom caminho que você quer ter. E na perspectiva bíblica, a invencibilidade desses homens não vinham de sua própria habilidade, mas da confiança e dependência total de Deus. A gratidão por aqueles que perseveraram na Bíblia nasce do quê? Do reconhecimento de que suas histórias não são apenas relatos, não são relatos somente históricos, mas bússolas de fé que guiam a nossa própria caminhada. Eles nos mostram que a fidelidade a Deus não é isenta de provações. Nós vamos sofrer também, mas fortalecida por elas. O sofrimento nos leva ao fortalecimento. Eles também nos ensinam a olhar para a recompensa eterna, a coroa da vida, em vez de focar nas dificuldades passageiras que vêm no dia a dia. Esses heróis da Bíblia demonstraram que a verdadeira perseverança não é a força humana. Mas o que ela é? É a graça de Deus agindo em nossas fraquezas, nos fortalecendo. Aí eu entendo com minhas palavras que a perseverança dos heróis da fé bíblica nos convida a ser participante do mesmo compromisso inabalável, compromisso que temos com Jesus. Eles provam que, mesmo quando a promessa demora, a fidelidade de Deus, ela permanece. Ao olharmos para as suas vidas, somos gratos. Por quê? Porque eles não desistiram, tornando-se uma nuvem de testemunhas clara, evidente, que nos motivam a correr a nossa própria carreira com paciência, focados em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Salvador. A perseverança deles hoje é a nossa inspiração para combater o bom combate e guardar a fé até o fim. Estas são as minhas palavras que eu deixo para você. Os grandes heróis da Bíblia foram aqueles que lutaram e não esmoreceram, continuaram mantendo a sua fé. E você é um deles. Eu tenho certeza disso. E com certeza você continua sendo um grande lutador em nome de Jesus Cristo. O meu muito obrigado para você e que Deus esteja conosco. Amém. Obrigado.